Graça e paz, igreja. Oh, glória. Carlinhos está animado para essa campanha, viu? Abra sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 32. Aleluia. Irmãos, nós estamos começando uma campanha. Nós vamos orar ao Senhor, pedir direção para 2024, amém? 2023 já está acabando. Faltam poucos dias. E nós precisamos buscar de Deus direção, amém? A premissa para 2024 não é nada boa, nós precisamos orar muito. Isaías 32 fala assim: Veja, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal, ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas, ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Tem uma tradução, uma outra tradução que diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele perseverará. Amém? Eu gosto mais dessa revista atualizada, que diz: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele continua firme, perseverante, ele vai perseverar. Amém? Pai, te louvamos por esta noite. Agora, Senhor, fala conosco, abra os nossos olhos, nos dá direção para termos um 2024 abençoado. Queremos a tua bênção, a tua direção segura. Queremos ser, Senhor, neste novo ano que vai se iniciar, governados e guiados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o texto que lemos aqui fala de 4 tipos de pessoas. Fala do nobre, fala do precipitado, fala do tolo, fala também do insensato. Ele começa falando nesse texto, Isaías, ele começa dizendo que pessoas nobres irão governar. Vejam, um rei reinará com retidão, príncipes governarão com justiça. Aqui ele está falando de um nobre. Logo abaixo ele vai falar, no 4, a mente do precipitado saberá julgar. Aqui está falando de pessoas que precipitam na sua vida. Muitas vezes nós fazemos coisas fora do tempo de Deus. Aí nós estamos precipitando. E isso pode cancelar os nossos projetos e os nossos planos. Meu pai chamava isso de colocar o carro na frente dos bois. Quem conhece carro de boi? Fala, um conselho que ele sempre falava: não coloca o carro na frente dos bois, não seja precipitado. Isso pode estragar a sua vida toda. Isso pode estragar um projeto de vida. Por isso nós estamos aqui para planejar. Então, nós não podemos precipitar, temos que buscar de Deus e saber que tudo Deus faz a seu tempo. No tempo de Deus, tudo é perfeito, tudo é calculado nos mínimos detalhes. Amém? Amém? Aleluia! Mas aqui fala também: o tolo não será chamado nobre.
Quem é o tolo? O tolo era alguém nobre que fez algo ou cometeu uma tolice. Presta atenção, o tolo já não mais será chamado de nobre. Lá em Lucas 12, eu não vou ler por amor ao tempo, Lucas 12, a partir do 13, salvo me engano, Jesus fala de um homem nobre, rico, que resolveu fazer uma grande plantação e teve uma colheita extraordinária. Aí, diante daquela colheita, ele pensou, o que eu faço agora? Já sei. Sou um cabra inteligente, esperto. Eu sou um cara esperto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou construir celeiros, encher os celeiros. Aí eu vou dizer, alma, regala-te. Se alegre, o celeiro está cheio para muitos anos, não é só para um ano, não é só para 2024. Aí Deus fala para ele, tolo ou louco, depende da tradução, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você fez para Deus? Isso nos mostra, queridos, que nós temos que planejar e fazer as coisas sabendo que é Deus que nos abençoa, é Deus que abre portas, é Deus que move com a sua mão poderosa para nos abençoar os projetos que Ele mesmo coloca nos nossos corações. Então esse homem, ele era nobre, rico, se tornou tolo. Deus o chamou de louco, de tolo. Tolo, hoje mesmo pediram a sua alma. O que você preparou para Deus? Nada, ele só se preocupava com ele. Ele não se preocupava com as pessoas, ele não se preocupava com nada, somente com ele. Morreu e não levou nada para o céu. Então, aqui diz, o tolo já não será chamado nobre. Mas aqui embaixo no 6 fala, o insensato fala com insensatez. E só pensa no mal, ele pratica maldade. O que é ser insensato? Atos 7, 24 fala que Moisés cometeu um ato muito insensato quando era jovem, era príncipe no Egito. O que ele fez? Viu o pessoal espancando um judeu, foi lá e matou o egípcio. Isso é insensatez, ele cometeu um assassinato. Um homicídio, matou o cara, não precisava disso. Por isso nós precisamos orar, buscar de Deus, porque muitas vezes atrasamos o projeto de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Moisés depois teve que fugir para o deserto, ele já tinha 40 anos, ficou mais 40 anos, esperando o faraó morrer para ele voltar. Depois Deus concluiu o seu projeto. E depois ficou mais 40 anos no deserto e acabou não entrando na terra prometida. Então isso é insensatez. E olha que era um homem de Deus. Mas lá no 8 ele fala assim, mas o nobre faz planos ou projeta coisas nobres. E na sua nobreza ele persevera. Sabe, queridos, muitas vezes nós podemos ser nobres. Somos filhos de Deus, chamados das trevas para a sua luz. Temos o Espírito de Deus para nos guiar, nos orientar. Temos a palavra de Deus para nos nortear. E muitas vezes não agimos com nobreza. Temos que fazer planos nobres, mas não é só fazer os planos. Nós temos que perseverar. Tem uma irmã aqui da comunidade. Ela fez uma vez uma campanha e ela veio falar comigo, pastor, eu quero que você me ajude. Eu moro de aluguel, tem mais de 20 anos. E eu quero a minha casa própria. Ela morava aqui na Santa Teresa, frequentava ali em cima. E ela fez um projeto de orar tanto tempo por dia pela sua casa própria, pedindo a Deus. Passado uns 5 anos, eu falei com ela, e aí, irmã? Ela, estou no meu projeto, eu continuo orando pela minha casa própria. 5
Não foi um ano. Passou mais 10 anos, parece que foi 15 anos. Ela me mostrou o papel da campanha que ela tinha escrito e veio me mostrar. Falou, pastor, hoje eu perseverei em oração. Hoje eu tenho a minha casa própria. Está aqui a data da campanha, quando eu comecei a orar. E orei todos os dias, até Deus me dar a minha casa própria. Isso é perseverança, irmãos. Isso é uma pessoa nobre. O nobre projeta coisas nobres. Todo mundo quer uma casa própria. Mas muitas vezes fazemos o projeto de um ano. Não, esse ano eu vou orar pela minha casa própria. Ora janeiro, que a campanha, ou dezembro, que a campanha ainda está quentinha. E passou disso. Aí já ora por outras coisas. Faz igual eu, irmãos. Eu orei um ano por uma Kombi. Até Deus me dar a Kombi da cor e do jeito que eu pedi. Um ano orando, Senhor, eu quero uma Kombi para carregar os irmãos. E lotava essa Kombi e fazia culto para tudo quanto é banda. Até um dia que nós colocamos 20 pessoas dentro dessa Kombi. Arranquei os bancos, 3 na frente. Foi um irmão que foi pilotando. Esse dia eu não podia. Era um culto lá na saída do Garavelo. Converteu uma família lá. Quando lá o culto ia começar às 8 horas, lá pelas 8h30, liga no vizinho. Na época ninguém tinha telefone, nem a igreja, tinha lá no vizinho. O rapaz está pedindo socorro lá, que a Kombi quebrou o facão. Irmãos, vocês veem, o facão da Kombi, ele fica aqui assim, ó, é um pedaço de ferro assim, tipo, para usar de quebra-mão. Ele quebrou e ele estava andando com esse monte de irmãos, ele enfiou no chão e tombou a Kombi. A Kombi ficou tombada, o contrário, e para esses irmãos descer na porta. Irmãos, quieta, e aí os irmãos foram montuando em cima do irmão, deita para trás lá. Eles ficaram lá, ó, umas 2 horas. Mas oramos, queridos, e Deus nos deu do jeito que eu pedi, amém? Isso é perseverar. Amém? Depois disso, vendemos e compramos uma outra. Eu já nem pedi cor nem nada. Senhor, qualquer Kombi serve, menos Kombi com facão. Essa Kombi com facão, ela era 1974. Menina, aqueles modelinhos antigos. Foi o que eu dei conta de comprar, né, na época. Então, queridos, nós precisamos não só planejar coisas nobres, mas o que é uma coisa nobre? Porque muitas vezes é nobre para nós, mas não é nobre para Deus. Foi o caso do tolo. Né? Para o homem, ele era nobre, era rico e se tornou tolo, porque ele planejou uma grande colheita só para ele mesmo. Ele não pensou nas pessoas que podiam rebuscar espigas, porque em Israel toda plantação era lei. Você tinha que deixar, conhece a história de Ruth e Boaz? Era lei, tinha que deixar o que ia caindo, ou deixavam um pedaço para os pobres. As pessoas vinham rebuscar espigas, as pessoas vinham atrás, pegando aquilo que sobrava. E ele não, ele colheu tudo, tacou no celeiro e falou, agora é nós morto, morreu, e não comeu um grão. Então nós precisamos perseverar. E o que é nobreza para Deus? Deixa eu te dar apenas alguns exemplos. Como é que está a sua vida de oração? Como é que foi sua vida de oração em 2023? Eu orava quase 2 vezes por mês. É ruim, hein? Irmãos, eu já falei, se tem uma coisa que agrada a Deus é você ter um dia e um tempo certo, um horário certo para estar na presença de Deus. O que Deus mais gostaria de fazer e o que Ele fazia até que Adão caiu lá no Éden era, Deus vinha todos os dias naquele horário, na viração do dia, para conversar com Adão. Marca um horário. Isso é um projeto nobre. Eu me lembro que, como nasci e cresci na igreja, orava na hora do almoço, agradecendo, na hora da janta, na hora do café, e muitas vezes nem agradecia pelo dia, porque eu chego a dormir em pé, às vezes está vendo televisão,
ronco, eu já chego direto para que eu vou dormir. O que eu fiz? Eu fiz um projeto de orar todo dia de madrugada, de 5 às 6. Levantava todo dia, minhas crianças pequenas, acordava de noite, dava pontapé na gente. 5 horas eu estava lá, dava de 5 às 6, as crianças todas suas, pode abraçar, ficava, eu vou orar. Irmão, você não tem noção, depois eu fiz 2 horas por dia, foi tão bom, Deus me abençoou, foi um ano de bênçãos, um ano de milagres, um ano que Deus me usou como instrumento para ganhar almas. Então, se quer fazer uma coisa nobre, organiza a sua vida de leitura da palavra. Já viu aquele modelo de você ler a Bíblia toda em um ano? Eu nunca dei conta de fazer ele, a minha paciência é muito curtinha. Lê 1 capítulo, 3 capítulos, aí você lê a Bíblia num ano. Eu já sentava, quando eu sento, vai um monte de capítulo, né? Então, para ficar só em 2, 3, além daquilo ali, eu ainda converso com Deus, busco respostas em outros lugares, além de onde eu estava lendo. Mas você pode fazer isso. Então, um projeto para você fazer para 2024, mais intimidade com Deus. 2024 nessa igreja local vai ser o ano do avivamento, o ano de estarmos com as candeias acesas, todo mundo cheio do Espírito Santo. Esse é o projeto da igreja. Eu vou estar orando para isso, para Deus nos visitar em cada reunião, nos encher. Sabe por quê, queridos? A volta de Jesus está por um triz. Imagina ele chegar aqui e todo mundo, igual as 5 virgens, ter que ir comprar azeite. Eu fiquei sabendo que lá não sei aonde tem uma igreja viva. Você vai ver, um monte de gente vai vir aqui tentar comprar azeite. Começa a orar, começa a buscar o Senhor para você ver. Então, queridos, nós vamos orar por avivamento. Isso é um projeto para a igreja, amém? É um projeto para a vida da igreja, ter mais intimidade com Deus. Queridos, faz uma outra coisa que nós vamos fazer esse ano, em 2024, até que Jesus venha. Nós vamos lotar esse salão. No final de 2024, nós queremos cada cadeira ocupada por uma pessoa salva, liberta, transformada. Esse é o nosso projeto. Nós temos 200 poltronas, irmãos. 200 pessoas, no mínimo, salvas, libertas, transformadas pela palavra e pelo poder de Deus. Esse é o projeto da igreja como um todo, meu, seu, você que é a igreja. Amém, queridos? Aleluia. Mas eu disse, queridos, que hoje a gente ia orar para Deus nos dar um 2024 com saúde, com alegria. Porque a premissa é de pragas. Nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerra. Todo mundo deve estar sabendo da Venezuela lá querendo invadir a Guiana. Eu acho que é só bravata do Maduro, mas a gente pode brincar não, esses comunistas é doido, cada um mais doido que o outro. Então a coisa está feia na Ucrânia, feia no Oriente Médio, e pode ficar feia aqui no canto, a coisa está espalhando. Irmãos, nós estamos vendo os sinais da vinda de Jesus, não tem como correr. Quando você vê um vídeo lá no deserto, um lugar que nunca tinha chovido, de repente a água carregando camelo, está de brincadeira. Tem camelo lá que ele morreu, foi de susto, não foi afogado, não, eu não sabia nem o que era isso, o que estava acontecendo. De repente estava lá e a água levando camelo, e olha que eles é alto, hein? Pernona alta, de repente rodando, mas que eles olhavam para um lado, olhavam para o outro e vai rodando. Caía duro, morreu do coração. Então nós queremos, lá em Mateus 9, 19 até o 22, fala de uma mulher que sofreu durante 12 anos, e ela tinha um propósito, ela tinha um projeto. Ela queria se encontrar com Jesus, mas como aquela doença impedia, ela não podia entrar no meio da sociedade por causa daquela doença. O que ela fez? Ela fez um projeto. Eu vou atrás de Jesus.
Se eu só tocar nas vestes de Jesus, sabe, queridos, ela fez esse projeto e ela partiu para o ataque, ela não ficou esperando, ela teve muita dificuldade, primeiro porque ela estava doente, segundo porque tinha uma multidão cercando Jesus e ela passou no meio da multidão. Então ela perseverou, ela não desconheceu as barreiras e foi até tocar em Jesus e foi curada. Quando você faz um projeto e persevera, Deus olha para isso. Jesus falou, olha, alguém me tocou, falou, Senhor, está todo mundo encostando no Senhor. Falou, não, tem alguém que tinha um projeto, ela queria ser curada, foi perseverante, enfrentou todos os obstáculos, e de mim saiu o poder. Sabe por que saiu o poder de Jesus? É porque ela estava determinada a tocar em Jesus. Porque era uma multidão e todo mundo encostava em Jesus, mas ninguém estava ali só no oba-oba. Mas quem tinha um projeto, quem tinha um plano, um propósito de tocar em Jesus para ser curada, ela foi curada. Quando nós fazemos, pessoas nobres projetam coisas nobres, quando você quer a cura, e quando você determina e persevera, pode ter certeza de uma coisa, Jesus vai te curar. Irmãos, Ele tem poder para isso, mas muitas vezes, no primeiro obstáculo, nós desistimos. Oh vida, oh azar, como é que eu vou passar, entrar no meio dessa multidão? E multidão, irmão, não era 100 pessoas, 200, era 5.000 pessoas, onde Jesus passava, juntava, todo mundo queria ver Ele fazendo milagre, queria receber um milagre e ver Ele fazer milagres. E ela foi perseverante até conseguir tocar em Jesus, lá Mateus 9:19. Jesus estava indo ressuscitar um morto. Jesus estava indo para a casa de um homem que tinha pedido para ele ir lá, porque sua filha tinha morrido. E no caminho, esta mulher sabia que Jesus ia passar por ali, ela foi, perseverou, foi curada. Sabe, queridos, se você realmente tem um plano, um projeto, se você está projetando um 2024 abençoado, com saúde, com alegria, pode ter certeza de uma coisa, Deus ouve a sua oração. Deus cuida de nós. Se tem uma coisa que Deus faz com excelência, é cuidar de nós. Ele disse, olha, os pardais não faz nada para ser sustentado, e Deus os sustenta. Então, queridos, quando nós estamos planejando, quando nós estamos focados naquele projeto, quando eu fiz um projeto de orar 1 hora, irmãos, nada me impedia. Não era mulher, não era menino, não era papagaio, não era trabalho, nada. É muito cansativo. No começo, irmãos, orar 1 hora era terrível. Eu dormia ajoelhado um punhado de vezes. Ajoelhava. Eu parei de ajoelhar, falei, quer saber de uma coisa? Vou orar andando. Não é possível que eu vou dormir andando. Senhor. Aí é muito para minha cabeça, né? Mas ajoelhado eu dormi umas 2, 3 vezes, acordava 1 hora depois, não orei nada, aí depois tinha que orar à tarde, que eu já levantava de madrugada. Parei, comecei a orar em pé, andando na sala, dava dormindo lá com os meninos, eu orando baixinho, lia a Bíblia, orava, entrava no ônibus, às vezes ainda ia orar, tinha alguns pedidos de oração, até que eu parei de orar no ônibus. Fui orar para uma pessoa que já estava endemoniado, com um problema sério, e estava lá no rumo da Canaã, comecei a orar no ônibus, tinha umas 6 pessoas no ônibus, 6 horas da manhã, e eu comecei a orar baixinho, estava com o Novo Testamento dos Gedeões, abri, dei uma lida, lembrei que eu tinha feito um compromisso de orar por aquele rapaz, e de repente o diabo me grudou pelo pescoço. Eu não podia gritar, sai capeta, porque senão o povo ia achar que ninguém estava vendo nada, nem eu, só sentiu as garras. Aí depois eu parei de orar no ônibus, falei, não, só oro em casa, qualquer
Qualquer coisa eu posso berrar aqui, gritar, que acorde a dar os vizinhos, mas pelo menos estou na minha casa, eu tenho direito de gritar. Imagina se eu faço isso no ônibus. Sai, capeta! Todo mundo ia olhar. Fala, coitado, ficou doido. Mas só eu sei dos trancos que eu levei na goela. Mas a luta continua, amigos. Então, nós vimos aqui 3 tipos de pessoas. 4, o precipitado, o tolo, o insensato e o nobre. Nós somos nobres, querido. Faça um projeto de ser melhor em 2024. Faça um projeto de orar mais. Amém, queridos? Amém? Porque eu sei que Deus vai te abençoar. Não é só isso. Tem projetos financeiros que você pode fazer, não é? Da casa própria, um carro, desde que seja para a glória de Deus. Amém? Amém, queridos? Aleluia! Só não pode acontecer igual a irmã. Fez um projeto uma vez, só para encerrar. Pastor, a gente tinha uma célula na casa dela. Estou orando esse ano para Deus me dar aquele sofazão. Aqueles que você puxa e você assiste televisão deitado. Se chegar algum vizinho, você puxa eles e dorme, vira cama. E ela orou uns 2 meses. Comprou o sofá, chegamos lá um dia, nossa, uma beleza. Aumentou o lugar da gente sentar na sala. Da 3ª célula tinha uns meninos lá, muito abençoados. Tinha algumas crianças e tinha criança no meio. E esses meninos subiu no sofá, só o sangue do cordeiro. 3ª célula, pastor, pode tirar essa célula daqui, eu não quero esses meninos, acabou com o meu sofá. Falei, irmã, para que você orou então? Ficasse com o sofá velho, agora aguenta. Não, tive que tirar a célula de lá. Falou, não, está acabando com o meu sofá. Ai, Deus, só o sangue do cordeiro. Queridos, feche seus olhos, ponha a sua mão direita na altura do seu coração. E comece a orar agora. Comece a falar com Deus. Deixa o Espírito de Deus te guiar no seu projeto para 2024. Deixa Deus fazer. Daqui a pouco nós vamos ungir você. Eu quero orar agora e depois ungir, para que 2024 seja um ano de vida, saúde, alegria, um ano guardado por Deus, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Senhor, eu apresento a Ti as nossas vidas, a Tua igreja, e declaro que 2024, o Senhor estará nos guardando de toda pandemia, epidemia, de toda seta que voa de dia ou à noite, toda enfermidade. O Senhor vai nos cobrir com a sua mão poderosa. Pai, eu declaro que temos a unção do alto, a cobertura do Senhor. Deus, eu declaro que o Senhor vai blindar esta igreja local com o Teu poder. O Senhor vai nos guardar e nos livrar de todo o mal. O Senhor estará conosco. O anjo do Senhor estará acampado ao nosso redor para rechaçar todo espírito de enfermidade, todo espírito que debilita, que enfraquece. Pai, eu declaro que o Senhor estará conosco, nos guardando de uma maneira extraordinária. As pessoas olharão para nós e verão a glória do Senhor nos cobrindo. Cerca com fogo a Tua igreja, cerca as crianças, os jovens, os adultos, cerca, Senhor, esconda-nos, ó Deus, de todo mal, de toda seta maligna. Esconda-nos, ó Pai, debaixo das suas asas. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a Tua igreja. Senhor, eu abençoo o Teu povo. Eu declaro que a bênção da vida, da saúde, da alegria estará sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa.
Pai, eu declaro a proteção do Senhor, assim como o Senhor nos guardou na pandemia do Covid, o Senhor vai nos guardar. O Senhor vai nos guardar em 2024. O Senhor estará conosco, estará com este lugar, com esse povo, com a tua igreja bendita, santa, abençoada. Pai, eu declaro que a bênção do Senhor estará sobre o teu povo, em nome de Jesus.